Um agricultor russo morreu após enfiar uma víbora na boca, meu irmão. E aí, cara, que brincadeira besta. Ele coloca uma víbora na boca e ela pica a língua do agricultor, que morreu logo em seguida. Mas espera que eu vou te contar a história melhor, porque a reportagem tem alguns furos. Ela diz que ele morreu de uma alergia. E eu vou te explicar por que eles acharam que ele morreu de uma alergia. Vamos lá. Primeiro foi uma brincadeira que ele estava fazendo. Isso aconteceu no dia 25/9 de 2021, aonde ele estava num campo de melancias fazendo colheita, né? Lá com os amigos dele. E de repente eles acharam uma víbora. Essa víbora europeia, ela não é tida como assim um animal tão preocupante. Mas ele pode sim levar pessoas a óbito, porque é uma víbora. E aí, a reportagem disse que ele teve uma alergia, ou seja, a língua dele inchou. Segundo os colegas, a língua dele inchou muito, mas inchou tanto que ele não conseguia respirar, sofreu um edema. E aí, na reportagem, disse que ele teve um choque anafilático por uma alergia à peçonha da serpente, visto que esta serpente tem uma peçonha fraca. Eles alegaram que era uma vípera ursine. As víperas, né, esse gênero, que são as víboras lá da Europa, realmente elas possuem uma peçonha um pouco mais fraca. Eu vou colocar alguns vídeos aqui de várias víperas europeias. E realmente, elas quase não levam ninguém a óbito, porque é uma peçonha que pra gente não faz muito efeito. Mas eu volto a repetir, quase que não levam. E essa ideia de alergia, bom, ela é questionável, vou te explicar agora. Meu irmão, homens morrem cedo, né, cara? Homens vivem menos do que as mulheres. É impressionante o que o homem não faz para entreter os amigos. Pois é. E às vezes nem foram os amigos que pediram. O cara simplesmente viu a cobra lá e pensou que era uma ótima ideia colocar uma víbora na boca. Caraca. E deu no que deu, né? É muito triste isso, cara. Olha, essa situação é mais comum do que parece. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde o camarada pegou uma jararaca e colocou no pescoço, cara, para dizer, olha aqui uma jararaca. E a jararaca mordeu ele exatamente no pescoço. Vai ficar linkado aqui na tela final, você vai ver o vídeo. Pois é, botou a jararaca no pescoço. Essa cobra que ele manipulou, né, é uma vípera. Na reportagem ela é identificada como vípera ursine, mas eu tenho minhas dúvidas se é ela mesma. Mas de qualquer forma é do gênero vípera, ou seja, é um gênero de serpentes europeias ali, que também tem para a Ásia, etc. Mas é um gênero de serpentes que não causam óbito com tanta facilidade que causaria uma jararaca, porque a peçonha dela realmente é uma peçonha mais fraca. Todas as víperas ali, a peçonha é mais fraca comparado com as víboras do Novo Mundo, as víboras tropicais, tá bom? E realmente é mais fraco, você quase que não tem óbito, mas acontece, cara. Acontece porque ela não deixa de ser uma víbora. Eu sempre digo que, por exemplo, no caso das ilapídees, que seriam as najas, as corais, as mambas, estas possuem uma peçonha com ação mais neurotóxica, enquanto que as víboras, no geral, elas possuem uma ação de proteases, ou seja, uma ação ali onde você vai ter uma degradação das proteínas. Então, assim, víboras, todo esse grupo, Viperide, e aí você, dentro do grupo Viperide, você tem 3 subdivisões. Você tem, Viperide, é a família, Viperine, a Crotaline, que são as que têm uma fosseta loreal, que é no caso da Láquis, a surucucu, a cascavel, as jararacas, etc. E você tem a Azimiopine, que é um grupo monogenérico. Mas todas essas são consideradas víboras. São víboras. E com peçonhas que são muito parecidas. São peçonhas que têm ação de protease. Vai atacar o tecido muscular, vai ter hemorragina, vai ter um monte de outras coisas. Claro, nem todas elas possuem tudo, tá? Então, assim, várias dessas víboras, as víperas, as europeias, elas não ter uma ação direta contra o tecido muscular, a outra não vai ter ação renal, é um veneno mais fraco, mas olha, pode ter uma ação, sim, por similaridade do grupo das víboras, sobre ter miotoxina, sobre ter alguma coisa de nefrotoxina, sobre causar necrose ou algo parecido, sobre um monte de aspectos que fariam com que a pessoa fosse para a cidade do pé junto.
morresse, não é isso? A cidade do paletó de madeira. E aí, a reportagem diz que ele teve uma alergia. Essa história de alergia, ela já é bem contestada até pelo nosso amigo Paulo Bernardes. Eu sugiro dar um pulinho no canal dele lá, cara. E ele falou, olha, alergia é igual quando uma serpente opistógrafa te pica, né? No caso, por exemplo, da cobra corredeira, que é uma serpente opistógrafa, quer dizer, não pica, ela morde. A peçonha dela, a toxina dela, não vai te causar uma alergia. É uma ação da toxina mesmo, tá? Inclusive, por exemplo, tem um vídeo aqui mostrando tanto a Phyllodeus office quanto a Phyllodeus metereri, mostrando que a galera fica no hospital aí alguns dias, cara. Pois é, e a ação da toxina, apesar de ser uma cobra opistógrafa e tida como não peçonhenta, né, ou pelo menos como não de interesse médico, ela vai ter uma ação. Essa ação é muito semelhante a justamente essa ação da peçonha da jararaca, né, com hemorragias, causando pequenas necroses, causando edemas. Pois bem, então, se estas serpentes que são opistógrafas podem causar uma ação que vai te deixar no hospital e não é ação de reação alérgica, é uma ação da toxina, tu imagina uma vípera, né, uma serpente europeia que é víbora. Não é uma ação alérgica, é a ação das enzimas mesmo, a ação da peçonha, a ação de toda aquela composição da toxina da serpente. Então não é uma alergia. O cara botou a serpente na língua. E o que acontece? A língua inchou. Mas ela inchou por conta de uma alergia? Bom, pode sim. Existe a possibilidade de você desenvolver um choque anafilático. Isso é óbvio, porque é um corpo estranho que está no seu organismo. Óbvio. Mas provavelmente foi uma ação de edema. Uma ação de edema nessa região aqui, cara. Pois é, ele inchou a língua. Quando você tem um choque anafilático, você não tem a língua inchada ao ponto de você não conseguir respirar. Você tem o edema de glote. E ali você teve o inchaço da língua, o que dificultou. Então, provavelmente, teve o inchaço da língua, teve edema de glote, teve tudo. Vocês lembram daquele videozinho, que também vai ficar linkado aqui, da médica, que a cobra picou no pescoço? Qual foi o problema da cobra ter picado no pescoço? Foi uma Botops mugine, uma víbora, que também tem a sua ação de toxina, tudo semelhante, proteases. Ela causa edema. E esse foi o problema aqui da médica. Ela causou edema nessa região. Se causa edema nessa região, a pessoa fica como? Fica sem respirar. Não consegue respirar direito. É por isso que a gente sempre diz que quando a picada é na mão ou no braço, a chance de você morrer é menor do que uma picada nessa região aqui, ó. Porque, ó, veja, você foi picado na mão e essa peçonha tem uma ação de protease, é uma ação que vai agir no tecido, uma ação de toxina, você cortou a mão, vai perder a mão e tal. No braço, vai perder o braço. Beleza. A ação demora a chegar aqui. Agora, nessa região aqui, ó, primeiro que você está mais próximo ao sistema nervoso. Então, se você tomar uma picada aqui, você pode ter, por exemplo, uma ação da toxina justamente em inervações, que trabalham todo esse nosso sistema aqui. Você tem as vísceras aqui, que está coração, pulmão, estômago, intestino. Se você toma uma picada por aqui, a própria peçonha pode agir diretamente em uma das suas vísceras. Tu imagina, tu acabou de tomar uma picada aqui perto do coração e a peçonha está próxima ao coração, está com ação ali muito mais próxima. Ou então você pode tomar uma picada na barriga e ter uma perfuração, e essa perfuração ali está próxima ao intestino, você tem uma ação direta em cima do seu intestino. Cara, isso é muito pior do que você sofrer uma picada em outros lugares. E quando o cara coloca a cobra na língua, então ela vai agir justamente aqui, ó, nessa região, podendo causar esse edema. Talvez, se tivesse feito tivesse feito uma emergência de ter cortado a traqueia e ter feito a ventilação por aqui, ele tivesse sobrevivido. Isso é uma possibilidade, tá? Pode ter faltado primeiro socorros aí. Cortava aqui e colocava a canetinha, né? Tem aquele lance da caneta que faz aqui, e aí o cara respiraria e sobreviveria. Não foi o que aconteceu. E foi de uma serpente que geralmente não leva a óbito. O cara é picado na mão, dá uma dor danada, mas não leva ele a óbito. Só que a brincadeira foi botar a cobra na língua. Sei lá pra quê. As pessoas têm mania dessas brincadeiras, à toa. À toa. Pega a cobra e coloca no pescoço. À toa, à toa. Inclusive,
Caraca, eu nem sei o que falar. É triste, cara. Isso é muito triste. Isso não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal. Enfim, eu aqui. Você sabe muito bem que a gente, quando tem óbito, a gente não coloca a música do final. Né? A gente coloca até a música no meio. A gente não coloca a música do final e não bota a máscara da balbúrdia, porque não é um momento de alegria, né? É um momento de tristeza. Enfim, sinto muito pela morte do rapaz e lamento muito pela morte dele e também lamento muito pela perda da família aí. Espero que vocês que acompanham o canal entendam que não é para meter a mão nos bichos. Deixa o bicho quieto, cara. Deixa o bicho quieto. Deixa o bicho quieto. Aprecie a beleza deles de longe. Não precisa colocar a mão. Ah, mas eu sei qual serpente é. Cara, os especialistas se enganam. Então não faça isso, tá bom? Aproveita, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal. Bora junto aí para os 400 mil inscritos. Bora, preciso dessa ajuda de vocês aí. E até a próxima. E fica a dica aí, cara, não mexe com a serpente.